Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os procedimentos utilizados pelo psicólogo perito. Pessoal, olha aqui uma coisa muito importante. Procedimentos que os psicólogos, durante a perícia, eles vão utilizar. Só exatamente o que é permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Não adianta inventar moda. Tem pessoas que eu vejo muitas vezes querendo, mas é o seguinte, lá no consultório eu utilizo esse método para atingir tal objetivo. Tá, mas e aí, esse método, ele é reconhecido? Não, mas acontece que eu faço e dá certo. Tá, mas tu não pode fazer. Em primeiro lugar, tu não pode fazer isso. Não pode, tá? Já começa por aí. Mas eu não vou nem entrar nessa área da área clínica, não, porque não é. Nosso propósito aqui não é esse. Cada um trabalha da maneira que acha que deve trabalhar. Só que neste caso, né, da perícia psicológica, eu me considero responsável trazer para vocês informações reais. Informações que realmente elas vão fazer diferença no dia a dia do trabalho de perito. Então, não adianta uma pessoa utilizar uma técnica que ela viu num livro, que não tem nada a ver com os procedimentos do Conselho Federal, que ela viu num filme, que ela fez um curso com uma pessoa que não era psicóloga e que veio aquele curso e sugeriu que a pessoa possa implementar o que aconteceu lá no curso no trabalho dela. Então, em primeiro lugar, pessoal, nós temos diversos tipos de métodos que a gente pode utilizar. Então, a gente não pode dizer, tipo assim, eu vou utilizar esse aí, porque também a psicologia, né, na perícia, a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer muita coisa. Primeiro, a gente pode o quê? Anamnese. A história completa daquela pericial. O exame do estado mental, de que maneira ele se apresentou. E o exame do estado mental não é só dizer, ele se apresentou assim, se vestia adequadamente, humor, é normal, que a gente nem usa essa palavra humor normal, né? Só um parênteses. A gente, quando é normal, a gente usa eutímico. Então, nós temos que dar uma olhada nisso, estudar essa parte do exame de estado mental. Então, esse é um método. Depois a gente vai o quê? Utilizar os testes psicológicos. É obrigatório? Não é obrigatório. No entanto, eu acredito muito na questão que um laudo, uma avaliação que não tenha o teste, ele é mais fácil de contestar. Eu costumo falar isso várias vezes, que fica muito a questão da percepção. Como assim não entendi percepção? Pensa que tu está entrevistando uma pessoa. Eu estou entrevistando aquela pessoa, estou observando ela e estou tendo uma percepção. Só que essa percepção, ela fica muito vaga. Ela não é um método científico efetivamente, claro que ela faz parte dos procedimentos, mas eu quero dizer assim, ela precisa de um complemento. Aquela entrevista que tu verificou, tu observou determinado tipo de comportamento, o teste, ele vai trazer mais elementos que possam confirmar aquela tua hipótese. Então, é obrigatório? Não é. Quer um conselho? Utiliza. Depois o tipo de entrevista. Então nós temos o que? A entrevista que eu utilizo, que é semi-estruturada. O que é essa entrevista semi-estruturada? É uma entrevista que ela cria um roteiro. Tu tem umas perguntas específicas que tu vai fazer. Claro, tu vai deixar a pessoa falar, evidentemente que tu vai deixar. Tem pessoas que usam, não, eu vou usar aquela aberta, livre. A pessoa fala. Só que se tu fizer isso, tu vai cair num erro que a pessoa ela vai dispersar, entendeu? Ela vai daqui a pouco começar a falar coisas que não são relevantes e não tem nada a ver com a perícia, com o caso em si, com a demanda. Então, eu aconselho a semi-estruturada. A fechada é aquela sim, não, talvez sim. Não, porque tu também não vai direcionar ele nesse sentido, ele dizer sim ou não. Tu tem que deixar essa pessoa falar. Tem outras questões que tu também pode utilizar, que são as visitas domiciliares, visitas institucionais. Tu pode utilizar também as questões relacionadas com o momento lúdico, além de todos esses procedimentos. Tem vários e vários e vários. Mas assim, o importante é saber, isso o Conselho Federal de Psicologia ele aceita? Aceita sim, Simone, com certeza. Já está ali, escrito. Se tu tiver alguma dúvida, tu busca isso, tá? O conselho ele traz isso. Tem uma resolução que é 008/2010, que tem um parágrafo que ele fala exatamente o que o psicólogo perito pode fazer, o que ele pode exercer. E aí tu confere isso que eu estou te dizendo, que é certinho. Então assim, vamos trabalhar de uma maneira que o nosso laudo ele seja um laudo efetivamente científico, com credibilidade. Aí, tá, né? E não a pessoa fazer um laudo que vai ser contestado na parte dos procedimentos.
Porque aí acaba, né? É a mesma coisa eu escolher um teste que ele está desfavorável, já passou o prazo dele de validade. E eu acho, não, eu nem sei disso, porque eu nem busquei lá no nosso site lá do SATEPS, que tem toda a lista completinha de todos os testes que vão ter os favoráveis e desfavoráveis. Então, a pessoa ela não procurou, nem viu, e lá está desfavorável. Um teste que é feito desfavorável é pronto, acabou a tua perícia. Não tem como. Não, mas acontece que eu não vi direito. Não, não interessa. Teu trabalho, ele vai por água abaixo. Então, são detalhes que são extremamente importantes. O planejamento. Aí que eu te digo, quando tu fala do planejamento, e aí tem a ver com a questão da testagem, tu vai pensar que tipo de teste tu vai utilizar para aquela demanda. E se aquele teste, então, ele está dentro do que é favorável, enfim, que o conselho determina que tem a validade X e tem que cumprir. Então, procedimentos é do Conselho Federal de Psicologia. Não inventa moda. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.